Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, que hoje entrevista o professor Cláudio Tosta, da M-Murá, Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos conversar sobre a situação econômica do país e os rumos que a gente deve traçar para colocar o Brasil novamente no rumo do crescimento. Professor Cláudio, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios. O professor começa essa entrevista normalmente com o mundo acadêmico, pergunta como é que nós chegamos a esse ponto. Há 6 meses, no final do ano passado, no final de 2014, um pouco antes da eleição, o Brasil era o país de futuro, estávamos caminhando para o crescimento, dávamos exemplo ao mundo de como gerir a economia de uma nação e, de repente, o cidadão se vê com um país praticamente quebrado. Quer dizer, em menos de um ano, a gente saiu do céu e está hoje vivendo uma situação de inferno. Como é que nós chegamos a essa situação? Bom, eu te agradecer, Roberto, a oportunidade de estar aqui na GV News conversando sobre isso. Nós vivemos hoje um momento em que uma pequena parcela da população que entende muito de rumos econômicos sinalizava para a gente. A boa parte de nós não se apercebeu disso e continuou naquela linha de que as coisas estavam muito bem e caminhariam muito bem. Essa pequena parcela avisava, não é isso, as coisas não são assim, vai mais devagar. Cuidado com os indicadores, não entre em grandes coisas, porque pode ter uma bolha por aí, como houve em outros locais, como houve nos Estados Unidos. E essa pequena parcela que entende muito disso, se mostrou que estava certa. Como nós chegamos a isso, nós temos uma coisa muito interessante que nós precisamos discutir nesse país, que é ter uma política de governo e uma política de Estado. Isso serve para o serviço público, privado, terceiro setor, ONG, OCIP, OS, Associação de Bairro, Igreja. Uma política de Estado é aquela política que pensa o país, a empresa, a organização para muitos anos para frente. Uma política de governo é que pensa apenas naquele momento. O CEO está na empresa, ele dá aquele toque dele. O governador, o prefeito e assim por diante. Nós precisamos sair disso. Nós precisamos que as pessoas que assumam qualquer função nesse mundo corporativo todo que nós vivemos, elas pensem o país para frente, pensem a organização para frente. E não apenas aquele momento de governo, e sim o Estado. Cada um que entra, via de regra, desfaz parte do que o outro fez. O desfazer parte do que o outro fez significa retrabalho, tempo, dinheiro, desgaste desnecessário. A partir daí, com os 500 anos de colonização que nós temos, que é uma característica nossa ainda, nós estamos amadurecendo nesse campo do planejamento e da gestão, nós vamos acumulando muita coisa para trás e chega uma hora que o copo transborda. Como chegamos aqui? Falta de cuidado, falta de política de Estado, de gestão. Nós não precisamos de pessoas que entendam tecnicamente de alguma coisa. E essa é a referência técnica. Precisamos de gente que entenda de gestão, comprometida. Comprometida com ética, com plano de desenvolvimento, comprometida com uma coisa que venha para o futuro. Que legado que nós vamos deixar para os nossos descendentes. Então, como chegamos foi isso. Acreditamos demais que as coisas poderiam acontecer, não cuidamos do detalhe, não trabalhamos o indicador. Porque o indicador, ele é um número fidedigno que é colocado na nossa mão, através de um instrumento validado, para tomarmos a melhor decisão. Nós acreditamos na imprensa, acreditamos no jornal, acreditamos no que o outro estava falando, esquecemos de cuidar do indicador. Quando olhamos, a situação estava instalada. Nós podemos comparar isso, Roberto, a uma locomotiva movida a lenha. O Brasil vem nessa locomotiva, ele é essa locomotiva. Ainda não é um trem-bala. E ele vinha subindo uma serra. E em determinado momento, a primeira rodinha, lá da ponta da locomotiva, começou a sair do trilho. E nós achamos que aquilo era normal, que voltaria sozinho. E a locomotiva começou a subir aquele morro, aquela serra, e saiu mais uma segunda roda. E nós continuamos achando que aquilo era normal. E saiu a terceira roda até que a primeira composição da locomotiva saiu do trilho. Ao sair a primeira, saiu a segunda, saiu o primeiro vagão, saiu o terceiro e o trem começou a parar. O problema é que ele parou no alto dessa montanha. Como é que você repõe uma locomotiva pesada, grande, movida a lenha, de novo nesse trilho, e faz com que ela retome a velocidade anterior dela e continue o caminho? Num plano reto é fácil. Você pode chamar um guindaste agora em cima do morro. Como é que ele leva um guindaste para lá? Nós vivemos isso nesse momento. Não cuidamos, todos nós brasileiros não cuidamos, quando a primeira rodinha da locomotiva saiu e agora temos um problema instalado. Nós temos uma composição enorme, com vários vagões, fora do trilho,
numa localização difícil de tirar. Então, o brasileiro, mais do que nunca, vai ter que exercitar talvez a maior característica que ele tem, que é criatividade. Mais do que inovação, criatividade. Isso o brasileiro tem de sobra. Devemos usá-la para o bem. Né? Se usa muita criatividade para coisa errada. Mas se usarmos para o bem, o brasileiro tem a chance de reverter, que infelizmente não é rápido. Porque uma locomotiva desse tamanho, pesada do jeito que é, em cima de um morro, ela leva um tempo para voltar toda para cima do trilho, depois tem que botar lenha, porque nós não temos ainda um trem-bala, ela começa devagarzinho e depois ela vai pegar em bala. Então nós temos alguns anos que nós vamos precisar de muita paciência, criatividade e bom senso. Tem uma estatística mundial que diz que 5% das pessoas no mundo são visionárias, tem ideias novas, é o gênio. É aquele cara que inventou o WhatsApp, a penicilina, 5%. Quando 5% tem ideia, 25% apoia de imediato. Estou dentro, onde é que eu assino? Vamos embora. 50%, Roberto, tanto faz o efeito lagartixa. Por que o efeito lagartixa? Que faz ao mesmo tempo assim com a cabeça e assim com o rabo. Yes, I don't. Sim ou não. E 20% de qualquer população em volta da gente só nos boicota. Se um cenário como esse, de cara nós já temos 70% contra qualquer coisa que a gente vá fazer, imagina num cenário como nós vivemos no país agora. Nem os 25% a gente consegue. Então, ética, transparência, planejamento, humildade, chamando quem entende também, quem está sofrendo na ponta, para poder discutir as novas políticas do país, que vai levar muito tempo. Tem indicadores mostrando que a gente leva de 20 a 30 anos para voltar. Quer dizer, tem uma eleição dos Estados Unidos, se não me engano, do Clinton, do Bush, uma dessas eleições aí, que tem a famosa frase economia, seu estúpido, não é? Quer dizer, por que nós temos esse problema? Por que todo mundo discutia tudo e o cara, olha só, vamos parar com essa discussão porque só tem um problema. Seu estúpido, é a economia. Se isso se resolver... Resolve tudo. Resolve tudo. É verdade. Né? Nós estamos nessa fase, é economia, seu estúpido, porque vamos discutir política, vamos discutir o social, mas enquanto a economia não se resolver, as pessoas não tiverem condição de eu vou ter o meu emprego, eu vou pagar minhas contas, eu vou botar comida na mesa da minha família, meu filho vai ser educado, minha esposa vai poder ir para o cabeleireiro, estaremos todos felizes com as nossas viagens programadas, vai ter essa situação. Estou contra. Enquanto eu não me resolver, não quero resolver a vida de ninguém. Nós estamos nessa fase. E como é que a gente convence esse cidadão a fazer isso? Se a gente sabe que o governo não tem essa disposição, que o senhor falou que é recente de planejamento, só 40 anos. Precisamos planejar, precisamos discutir. Que saída nós temos, professor? Nós precisamos de uma bandeira. Nós precisamos de uma bandeira. Nós precisamos de lideranças que nos tragam a confiança de novo. Olhamos no cenário hoje... Você não está defendendo o impeachment, não? Não tô, eu nem entro no mérito se deve ou não ter impeachment. Eu digo o seguinte, tem que haver uma liderança. Essa liderança, ela tem que surgir de forma natural. Não adianta querer enganar a população brasileira, ninguém nos engana mais. Nós somos enganados durante um tempo, mas a gente acorda e descobre que foi enganado. Não sei de onde vem essa liderança, mas ela precisa surgir. Isso pode ser uma pessoa, pode ser um partido, pode ser uma associação de bairro, pode ser um movimento, mas tem que surgir uma liderança que nos traga motivação. Estamos desmotivados, estamos apreensivos, estamos com medo. Nunca houve tanto empresário que tem recurso aplicando dinheiro fora. Nunca houve uma saída tão grande de pessoas para aplicar dinheiro, montar negócios fora. A gente tem que ter cuidado com isso. Que essa pessoa que vai para lá, ou que manda os filhos para lá, ou que monta um negócio lá porque não acredita mais na gente, pode não voltar. E mais do que levar divisas, ela leva um pedaço do país para fora. Leva conhecimento e leva a vontade de investir. Vontade de investir e leva alguém que deu certo aqui, produziu e levou o produto daquilo que ela fez lá para fora e vai lá para fora dar certo. Temos que ter muito cuidado com isso. Uma outra coisa que nós precisamos cuidar nessa bandeira que precisa surgir é cuidar das pessoas que vão caminhar conosco. Temos um problema no país hoje muito sério, que é o problema de pessoas, gente. Nós temos muita gente, mas é mais do mesmo. Mais do mesmo não adianta. Precisamos de gente que tem um diferencial daquela estatística, os 25%. Essa gente que faz a diferença precisa estar motivada. E ela só vai pela liderança, pelo exemplo. Ela não vai na liderança, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E mais do que isso, dinheiro, poder e bem material não fazem mais a cabeça de novas gerações. O que faz a cabeça é ser feliz, ter qualidade de vida e cada um tem o seu conceito pessoal. Voltando para essa situação agora, você imagina,
situação do país que nós vivemos, falta de transparência, falta de política de Estado, a locomotiva do lado de fora, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu dou uma canetada lá em cima e você vai seguir. Como vai seguir? A geração anterior à minha, Builder, está com 85 anos, daqui a pouco vai morrer, depois é a minha. Eu sou um cinquentão, já caminhando para 60. X nós somos? Não, eu sou baby, né? Porque eu sou 50 e pouco, caminhando para 60. Então, como é que você vai pegar uma geração X em diante e falar, não, mas eu te dou isso? E outra coisa, a corrupção diminui com as novas gerações, porque ela não quer dinheiro, não quer poder, não quer bem material. Então nós vamos ter muita paciência para esse momento agora. Ainda não está ruim. 2016 tem chance de ser pior do que foi 2015. Tem números que mostram que dos 100% que vão quebrar nesses 2 anos, só quebra 40% em 2015, 60% ainda quebra em 2016. E o que é quebrar? É você ter um negócio, aquele negócio acabar, você precisar pagar o passivo trabalhista, pagar o aluguel, pagar os impostos, vender o maquinário, né? E depois ter motivação, montar um outro negócio, voltar ao seu lucro líquido de 2012, 1, ou 2012, 2, ou no máximo 2013, 1. Esse time é em torno de 10 anos. É um prejuízo muito grande. Precisamos logo de ter um movimento, de ter uma bandeira, de ter uma transparência, que pode até ser desse mesmo governo, se ele o quiser. O problema é que a questão técnica é pequena, a questão político-partidária é muito grande. E a crise não é só econômica, ela é ética e moral. Quando é ética e moral, é mais complicado ainda. Professor, nós temos uma locomotiva para botar no trilho. Uma locomotiva. Sem gente. E movida a lenha. E na mão, né? Porque vai ser... Porque em cima do morro. Todo mundo vai ter que pegar. Exatamente. Só que estão chamando a gente para carregar e a gente tem que primeiro comer, né? Para ter força. Para ter força para levantar. O guindaste não chega. O guindaste não chega onde a locomotiva parou. Só conseguimos botar a locomotiva de volta, todos nós juntos, pegando no muque. E é o que você falou, para isso você precisa ter um mínimo de resistência. A comissária de bordo, quando ela fala assim, coloque a máscara em caso de especialização em você primeiro, não é à toa, não é egoísmo, é que você estando bem, você ajuda os outros. Se você coloca numa criança e ela entra em hipóxia, ela não tem força para te ajudar, nem o idoso. Então não é egoísmo esse momento, as pessoas precisam respirar, ter um mínimo de proteína, não é isso? Para poder ir lá e ajudar a levantar o trem. Mas elas têm que acreditar que aquele cara da locomotiva vai botar o trem... Sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo. Não pode ser mais um curioso. São 500 anos assim no país. Não dá mais para ser desse jeito. Não merecemos isso. Nós não somos um país que merece isso. A gente não faz mal a ninguém, a não ser a gente mesmo. Então, é uma oportunidade, uma grande ameaça, mas é uma oportunidade do país entrar numa outra linha educacional, desenvolvimentista, tecnológica, ética, ok? É uma grande oportunidade. Tomara que dê certo. Professor, eu queria agradecer a sua presença aqui em Mercados e Negócios, essa conversa. Convidar o senhor para voltar outras vezes. O senhor tem várias expertises que a gente pode discutir aqui, para que a gente possa levar a informação do nosso telespectador. Prepare-se, porque vai ser no MOOC, mas cuide de você primeiro. Não perca o emprego, coloque comida na mesa da sua família, eduque seus filhos e aí a gente carrega o país junto, né? Porque se a gente não conseguir, ninguém vai carregar. Com certeza, com certeza. Obrigado, professor. Tá bom, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com mais uma entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.